Pai, perdoa, Senhor, pelos nossos pecados. Nos perdoa, ó Deus, as nossas falhas. E, Pai amado, fica conosco. Toma, Senhor, a primazia deste culto. Recebe-o, ó Deus, como oferta suave. Que nós venhamos, Senhor, verdadeiramente te adorar, te louvar, te cultuar em espírito e em verdade. Deus abençoa cada um aqui presente, o Senhor sabe a necessidade. E Deus amado, entra com libertação, Senhor, na vida desse povo que mora aqui. Liberta, Senhor, aqueles que precisam, transforma, Pai. Que eles abram o coração para que a Tua palavra entre, faça morada e germine, ó Deus, e dê fruto. Pai, abençoa o pastor, Senhor, para que a mensagem que ele venha trazer esta tarde venha direto do Teu trono, Pai. Usa a boca dele, Senhor, como a Tua boca. E fala aos nossos corações aquilo que nós precisamos, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus, né? Com o pastor Júnior e toda a igreja. Foi 126. 126. Selo do Senhor. Pastor, vamos os 155 para a gente nunca mais louvor, né? Oramos, nós
faz-nos fluir, fluir. Teu poder, teu poder, teu poder. Tu já prometeste derramar tuas bênçãos e nos revestir, pra tua palavra proclamar, com poder, com poder, com poder. Com o fogo vem nos inflamar, teu poder, teu poder, teu poder. E de toda mancha nos limpar, teu poder, teu poder, teu poder. Aquece os filhos, ó Senhor, faz-nos que dormem despertar. Nós te suplicamos com fervor, teu poder, teu poder, teu poder. Uma brisa queiras assombrar, teu poder, teu poder. Deus bendito vem nos tocar, teu poder, teu poder, teu poder. Perene e doce comunhão, quero aqui contigo vai gozar. Frequência nos enche o coração, com poder, com poder, com poder. Perene e doce comunhão, quero aqui contigo vai gozar. Frequência nos enche o coração, com poder, com poder, com poder. Glória a Deus, aleluia. 84. Tu és o coração, Eu sempre sou fiel, fecho a boca do leão, conversou com Daniel. Sou eu aquele grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, pedi, dá-se-vos-á. Com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pede, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Terremoto e vento após,
apedrejado, sucumbi, mas fui fiel até o fim. Sou eu aquele grande eu sou, e honestas também estou. Não disse eu há muito já, pedi, assim vos dar, pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Firmado em mim, rocha eterna, assim jamais o criticar. Buscai o dom celestial que vem da casa de meu Pai. Sou muito grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos a pedir com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Glória a Deus, aleluia. Vamos outro, pastor. Vamos ao 224. Esse é um louvor que eu acho ele muito lindo, como todos, né, da harpa, mas que a gente quase nunca canta, né? 24. Difícil a gente louvar ele. Até quando sangai, tu será. Declarar-se sem temor, não posso trabalhar. Vem enquanto Cristo Mestre está me chamar. Jovem, ó, vem trabalhar. Vem ver os campos quando já estão aguardando braços que os cegarão. Jovem, peça a voz de pouco e alerta que as logo respondeis. Minha vida, Senhor, olha que a seara bem madura está. Que colheita gloriosa não será. Jovem, desperta, faz de pouco e alerta, poucos dias não que deixa para o segador. As gavetas que recolhem joias do esplendor Brilharão na tua coroa e darão fulgor. pesca logo essa joia, Deus é premiador. Jovem, entra no labor. Vem ver os campos quando já estão aguardando os braços que os cegarão. Jovem, riqueza, faz de ponto e alerta, queiras logo responder. Vem aqui, Senhor, olha que a seara bem madura está. Que colheita gloriosa não será. Jovem, desperta, faz de pronto e alerta, poucos dias são que restam para o segador. A manhã já vai passando, não mais voltará. Já colhido o tempo que o vivente trigará. Em meio de seu Senhor vazio te acharás. Jovem, obedece já. Vem ver os campos quando já estão aguardando braços que os cegarão. Jovem, desperta, faz de pouco e alerta, queiras logo responder. E aquele Senhor, olha que a seara bem madura está. Que colheita gloriosa não será. Jovem, desperta, faz de pronto e alerta, poucos dias são que restam para o segador. Glória a Deus, aleluia.
Jovem, desperta, né? A palavra diz que os velhos renovarão as suas forças, né? Então, diante de Deus, todos nós somos jovens e temos que despertar, né? Porque os campos já passaram da colheita. Vamos ler a palavra do Senhor. Hoje nós vamos ler em Mateus. Esses dias eu estou morando em 4 casas. Estou morando em Mateus, estou morando em Números, estou morando em Provérbio e Salmos, que eu moro todos os dias. Mateus 23, a partir do primeiro versículo. Mateus 23, a partir do versículo 1, que diz assim: Então Jesus pregou às multidões e aos seus discípulos: Os escribas e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Fazei e obedecei, portanto, a tudo quanto eles vos disserem. Contudo, não façais o que eles fazem, porquanto não praticam o que ensinam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. No entanto, eles próprios não se dispõem a levantar um só dedo para movê-los. Pai, que nós venhamos, Senhor, sempre ouvir e colocar em prática a Tua palavra, Pai. Não olhando para aqueles que a pregam, como eles vivem, se procederem de maneira errada, mas que nós venhamos colocar como o Senhor nos ensina no nosso dia a dia, no nosso viver, aquilo que o Senhor nos ensina, em nome de Jesus, amém. Podeis sentar, irmãos. Você vê que hoje eu estava lendo esse versículo e ele é muito tremendo, viu? Aliás, eu sou assim apaixonada pela palavra do Senhor. Eu amo ler a palavra do Senhor. No dia em que eu não consigo ler, faltou um pedaço do meu dia, porque eu amo. E Jesus aqui, ele pega pesado, né? Com os escribas e fariseus, os mestres da lei, né? Porque eles ensinavam e não praticavam. E Jesus disse para os seus discípulos, né? E para a multidão que ele estava pregando: escutem o que eles estão falando, obedeçam o que eles estão falando, mas não faça o que eles fazem. Então, assim, como a gente sempre tem falado aqui, né, que o nosso testemunho tem muito mais valor do que o que falamos, porque o que nós falamos, ele tem que ser respaldado pelo que fazemos. Você já pensou? Mas Jesus, ele faz uma observação muito interessante, né? Se eu estou em um lugar, por exemplo, né, eu vou usar um exemplo, eu estou aqui, li essa palavra e eu estou falando para vocês. Mas se vocês descobrem que eu, vamos dizer assim, que eu ando roubando, vocês vão e descobrem. Tá aí o seu erro, irmão Adão. É isso que Jesus está dizendo.
É isso que Jesus está dizendo. Olha, eles estão lá sentados na cadeira de Moisés, o que ele está ensinando é correto. Jesus disse assim: eles estão ensinando a verdade. Então vocês têm que ouvir o que eles estão ensinando. Por quê? Porque eles estão falando a verdade, eles estão falando a palavra de Deus. Não, essa palavra que eu estou falando não é minha, é a palavra de Deus. Então eles estão falando a verdade. Então vocês devem ouvir e obedecer como eles estão ensinando. Mas vocês não devem fazer como eles fazem. Então, se o Senhor vê uma pessoa que é crente, que se diz crente, que aquela pessoa anda praticando coisas erradas que não está de acordo com a palavra, mas se aquela pessoa falar para o Senhor a palavra de Deus, o Senhor vai deixar de ouvir a palavra de Deus por causa da pessoa que está praticando as coisas erradas? Não. A não ser que o pastor esteja ensinando algo que não esteja de acordo com a palavra. Se a igreja em que o pastor está descobre que o pastor está ensinando a palavra, mas não está vivendo a palavra, aí a igreja vai se reunir e tomar uma posição, porque a igreja tem esse poder. Encontrar com discípulos, Entendeu? Mas nesse caso aqui, esses anciões, esses escribas, Jesus não veio para tirar eles dos cargos deles, da posição deles. Jesus não veio. Jesus veio dizendo o que era certo para fazer e o que eles estavam fazendo de errado. Então Jesus diz o seguinte: olha, o que eles estão falando ali, vocês devem ouvir, porque eles estão falando o que está na palavra. Que eles abriam a palavra e liam. E lá tinha dizendo, naquela época era o pergaminho, e tinha dizendo como as pessoas deveriam viver. Então vocês devem ouvir ele e obedecer. Agora vocês não façam como ele. Por quê? Porque eles ensinavam e não praticavam. E eles faziam muito mais do que isso. Além de eles ensinarem, que quando vocês chegarem em casa, vocês leiam o capítulo inteiro, e se tiverem alguma dúvida, pergunte, anote. Eles colocavam lei por cima da lei. Ou seja, eles queriam que as pessoas, além das leis que o Senhor tinha deixado, eles fizeram ainda leis como os políticos hoje fazem. Tem uma lei e eles fazem uma emenda para complementar aquela lei. Os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, eles faziam isso. Então diziam assim, a lei dizia que era proibido você trabalhar no sábado. Aí eles acrescentavam, você é proibido de ser curado no sábado, você não pode ir para o médico no sábado, só um exemplo. Então Jesus diz assim: vocês colocam jugo pesado que vocês não querem mover, não fazem nada para mover, não faz nem um dedinho para mover o jugo que vocês colocam nos ombros dos outros. Então assim, Jesus estava dizendo que nós devemos ouvir a palavra e colocar em prática, e não agirmos como eles, que eram hipócritas. Ou vocês nunca viram alguém querendo ser mais santo do que os outros? E no fundo, quando você vai ver, quando você vai olhar para a vida daquela pessoa, aquela pessoa não condiz, a vida dela não condiz com nada daquilo que ela está demonstrando. Irmãos, eu vou usar, para vocês entenderem, eu vou me usar como exemplo. Eu aceitei Jesus na Batista tradicional. Quando eu aceitei Jesus,
eu aceitei no Pilar. Eu estava morando em Coruripe. E comecei a andar na Batista de Coruripe. Só que lá, a Batista, usos e costumes é totalmente diferente da Assembleia. Naquela época, né? Porque hoje está tudo igual, quase tudo igual. Era diferente da Assembleia. Na Batista você podia usar maquiagem, você podia cortar o cabelo, você podia usar joias, você podia usar calça, você podia jogar futebol, que naquela época até proibido de jogar futebol era na Assembleia. Então na Batista era dessa forma. Na Assembleia não. Quando eu me mudei, voltei para Maceió, eu passei 6 meses em Coruripe. Quando eu voltei para Maceió, não tinha nenhuma Batista perto, eu não conhecia onde eu fui morar. Aí eu fiquei sem congregar durante alguns meses. Depois eu fui para a congregação e depois da congregação eu fui para a Assembleia. Na Assembleia, os usos e costumes não é a Bíblia que dita, é o homem. Na Assembleia ele não podia nem aparar o cabelo, não podia, nessa época, em 97, não podia cortar a pontinha do cabelo, não podia fazer a sobrancelha, não podia tirar os pelos da perna, não podia usar roupa sem manga, não podia usar saia acima do joelho, tinha que ser abaixo do joelho. A manga das irmãs tinha que ser aqui, se fosse aqui já era disciplinada. Então tinha tudo isso. E eu não concordava com nada disso. E pela misericórdia do Senhor, eu sempre gostei de ler a Bíblia e eu via que essas coisas não estavam de acordo com a Bíblia. Era algo exagerado. Que você cortar o cabelo não era pecado, mas eles pregavam que era pecado e disciplinavam as pessoas. Então, eu comecei a me enquadrar naquilo que eles diziam, ou seja, eu só usava roupa, só usava saia cobrindo o tornozelo. Isso não era porque a Assembleia era abaixo do joelho, mas eu já fui além disso. Se é para ser santa, então vamos ser santa, né? Eu me cobria toda. E assim, eu não fazia sobrancelha, não fazia nada. Eu passei um bom tempo dessa forma, radicalizei. Só que, na verdade, aqui dentro de mim, eu estava sendo hipócrita. Por quê? Porque eu não concordava e eu sabia que não tinha problema nenhum em vocês fazer a sobrancelha, em você cortar o cabelo, em você usar uma saia em cima do joelho, mas eu queria mostrar-me mais santa do que os outros. Então eu estava agindo como esses fariseus, como esses saduceus. Eu não concordava com aquilo, mas para aparentar, mais na frente vocês vão ver que Jesus diz, eles querem chamar a atenção para si, querem aplausos. Então, para eu aparentar que eu era santa, que eu andava corretamente diante da doutrina daquela igreja que eu estava, mais do que os outros, do que as outras, então eu tinha aquela postura. Mas aquela postura não condizia com o que eu praticava como cristã. Por exemplo, para eu ser santa e viver daquela forma como eu estava demonstrando, dentro de casa eu tinha que ser uma mãe exemplar. Eu tinha que educar os meus filhos de acordo com a palavra. Eu tinha que sentar com meus filhos todos os dias, fazer um culto doméstico, ler a palavra com eles, orar com eles. Eu não fazia nada disso. Então, eu ensinava que deveria fazer, mas eu não fazia. Então, eu ensinava da maneira correta, mas eu não procedia da maneira correta. Então, tinha muitas coisas que, se você fosse, as pessoas de fora fossem viver comigo dentro de casa,
ia dizer: a irmã é completamente diferente do que ela aparenta lá na igreja, lá na rua. Então era disso que Jesus estava falando. A minha conduta, o que eu falava, o que eu ensinava na classe, estava correto. Mas eu não fazia na minha casa. Então eu era hipócrita. E era contra isso que Jesus estava pregando. Entendeu, irmão Adão? Então assim, muitas vezes nós chegamos em um ambiente, em uma igreja. Já aconteceu comigo de eu ir visitar uma outra igreja e chegar lá no culto, ver uma pessoa pregando, um pastor pregando, que eu conheço a vida dele, eu sei que é toda troncha, toda cheia de pecado, mas o que ele estava pregando estava de acordo com a palavra. Eu ia me levantar e sair, porque eu sabia que ele não estava de acordo com o que ele estava falando, praticando, que ele era um hipócrita, um pecador que estava ali. Não, é isso que Jesus diz: escutem, mas não façam o que eles fazem. É por isso que nós temos que vigiar, para que o que nós estamos lendo aqui, o que nós falamos, nós temos que viver antes de falar. Nós temos que colocar em prática o que nós vamos ensinar antes de ensinarmos. Quando nós lemos a palavra, nós só aprendemos verdadeiramente quando começamos a praticá-la. Mas como Jesus sabia, né, que aqueles homens eram hipócritas e que no futuro muito próximo dele e nos nossos dias atuais surgiriam muitos falsos profetas e muitos hipócritas, então ele já deixou esse alerta. Aquilo que você ouvir que esteja de acordo com a palavra. Por que é tão importante a gente ler a palavra? Porque nós não vamos só pelo que ouvimos. O pastor pregou, eu vou ver se está realmente dentro da palavra de Deus aquilo que o pastor pregou. Se não tiver dentro da palavra, o que é que a gente faz? Deixa passar. Tinha um pastor que ele dizia que nós temos que andar com 2 sacos, um inteiro e um furado. O que presta você coloca no saco inteiro, o que não presta você coloca no saco furado. Deixa ir embora. Porque nós somos pessoas, homens, e como nós estudamos lá, né, que Paulo disse que era sujeito às mesmas paixões que qualquer um, nós somos sujeitos a um momento ou outro falar alguma coisa que não esteja de acordo com a palavra de Deus. Às vezes a gente está falando aqui, não é, pastor? A gente se confunde com alguma coisa e fala um texto que é dizendo que é num livro, é em outro. Às vezes a gente fala, troca as histórias. A gente fala que era os 2 cegos, era só um cego. Mas isso não é heresia. Mas quando é heresia, é aquilo que não tem na palavra de Deus. É o que muitos estão pregando hoje. Heresias. É diferente de você falar algo que está na palavra, só que num contexto errado. Como a gente às vezes se confunde e diz assim, o versículo, essa passagem está no versículo tal, no capítulo tal, no livro tal, e não está naquele livro. Isso é diferente de uma heresia. A gente dizer que, como
eu acho que foi, não sei se lembro se foi o pastor, se fui eu que falei, que Jesus montou na jumenta. Ele montou no jumentinho, no filho da jumenta. Então, isso não é uma heresia. Apenas a gente trocou, se confundiu. Então, assim, heresia não. Heresia é você, por exemplo, dizer que Jesus respalda o homossexualismo, que na Bíblia não tem condenação a tal prática. Isso é heresia. Heresia é você dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia apenas contém algumas coisas da palavra de Deus. Isso é heresia. E tantas outras. Mas aqui Jesus estava nos alertando, né, para que nós venha ter mais e muito mais conhecimento. Cada vez mais. Cada vez que o mundo se torna pior, nós devemos olhar mais para a palavra, para não sermos enganados, para não, no popular, né, comer gato por lebre, como a gente fala no popular. Então, assim, ele fala, escuta, como era os colossenses, né, que escutavam a palavra. Era Colossenses mesmo ou era Laodiceia? Agora eu esqueci. Era uma igreja que eles iam, escutavam a palavra, e quando chegavam em casa eles iam conferir para ver se o pregador tinha pregado de acordo com a palavra. É assim que nós devemos fazer. Por que tem muita gente aí bebendo água suja? Porque vai beber de várias fontes e esquece da fonte da água viva. Entendeu, irmão Adão? Então, assim, se nós aqui não vivermos, não procurarmos viver, vocês vão encontrar falha na gente? Claro que vão. Nós não somos perfeitos, ainda estamos nesse corpo que é corruptível, mas se a gente se esforça para vivermos aquilo que nós ensinamos, nós nos esforçamos para vivermos aquilo que nós aprendemos com a palavra de Deus e passamos para vocês, procuramos colocar em prática. Mas se vocês algum dia ver alguma coisa que estamos fazendo de errado, vocês têm toda a liberdade de chegar até nós, como vocês conhecem a nossa vida, e chegar e dizer: pastor, irmã, eu vi que você está fazendo isso que não está de acordo com a palavra. E se nós realmente estivermos errados, nós vamos reconhecer, pedir perdão, né, e vamos continuar. E se for aquele pastor que permanece no erro, a igreja tem todo o direito, respaldado pela palavra de Deus, de colocar ele para fora, que é assim que a palavra nos ensina. Se algum irmão, não só o pastor, mas se algum irmão estiver em pecado, ele diz, chama ele, conversa. Se ele te ouvir e se arrepender, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não te ouvir, aí ele diz, chama mais outro irmão, vai até ele e conversa. Se mesmo assim ele continuar no pecado, não ouvir, aí você leva para a igreja. Aí a igreja vai chamar aquele irmão, vai conversar com ele, vai adverti-lo, vai exortá-lo. E se ele não quiser, aí a igreja diz, aí o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, não foi isso? Através do apóstolo Paulo diz, tira ele de entre
vós. Por quê? Que ele não faça mais parte da comunhão da igreja. Ele pode vir para o culto? Pode, tranquilamente. Mas ele já não faz mais parte do corpo de Cristo. Ele não é que ele não possa entrar dentro da igreja. Ele não é proibido de entrar dentro da igreja. Mas ele é cortado do corpo de Cristo. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem força, desanimado, decidi largar tudo e parar. Deus conhece sua estrutura, sabe o que estás fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, ele está vendo. Olha todas tuas lágrimas e mandou-te falar. Pega o dedo que pegou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar ele? Quem mandou você parar? Volte para o mar, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar ele? Quem mandou você parar? Volte para o mar, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Volte para o mar, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar ele? Quem mandou você parar? Volte para o mar, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar ele? Quem mandou você parar? Volte para o mar, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Volte para o mar, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar.
Vinde a mim todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Só o de hoje? Pode prosseguir. Tomai vosso lugar em minha carga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim acharei descanso para as vossas almas, pois meu jugo é bom e minha carga é leve. Pai, aplica a palavra no coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu falarei rapidamente sobre um tema bem simples, que significa quando permitimos que Jesus chegue na nossa vida, quando permitimos que Jesus chegue na nossa casa, quando permitimos que Jesus chegue no nosso ser, quando permitimos que Jesus chegue em nós. Desta feita, Jesus estava dizendo, segundo o escritor do livro, foi o apóstolo Mateus, vinde a mim. Desta vez ele convida. Vocês querem ter solução para os seus problemas? Não tem outro caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vinde a mim. Quando Jesus diz, vinde a mim, é porque em João 10:10, ele diz que ele traz a vida. Meus irmãos, quantos defuntos humanos com aparência de que estão vivos nós estamos vendo nos dias atuais? Meus irmãos, a vida nossa hoje no mundo é vermos pessoas que vivem com aparência de vivos, mas com características de mortos. A Bíblia diz que quem serve ao pecado, quem é pecador, é escravo do pecado. Mas pastor, eu sou um pecador, você é um pecador remido. Nós vemos uma geração totalmente escrava pelo pecado. E como diz o nosso querido acochado irmão, ele diz que a mente é um dos centros mais complicados para a nossa vida. Porque se a mente começar a perturbar, a gente não tem paz, né, irmão? Se a mente começar a perturbar, a gente não tem tranquilidade. Se a gente não orar e encher a mente de coisas espirituais, a mente fica nos perturbando. Então, por isso que Paulo diz que se esvaziava dele e se preenchia de Cristo. Por quê? Porque quando nós não fazemos isso, nós acabamos deixando Jesus distante de nós e a carne reina. E quando a carne reina, nós ficamos igual ao sepulcro caiado, bonito por fora, mas podre por dentro. Então perceba, quando Jesus chega, ele traz comunhão. João 29, esqueci de colocar aqui o capítulo. O versículo é 29. Quando Jesus chega, ele traz comunhão. Por quê? Porque onde Jesus chega, ele não traz desunião. Onde Jesus chega, ele traz harmonia. Onde Jesus chega, ele traz alegria. Onde Jesus chega, ele traz paz. Onde Jesus chega, ele traz aquilo que transborda dele, que é esses pontos que nós estamos citando. Meus irmãos, quando Jesus chega, ele traz satisfação, santificação. Só para conferir, João 6:35, quando Jesus chega, ele traz santificação. Por que santificação? João 6:35. Diante disso, Jesus ministrou-lhes: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome.
e aquele que crê em mim jamais terá sede. Jesus traz abundância. Você já pensou? Você viver, vamos trazer isso para o lado físico, você viver sem fome e sem sede, 24 horas por dia. Segundo o irmão Luiz, quando ele sente fome, a vista escurece, a situação vai ficando complicada. Enjoar para ele é uma dificuldade para ela, porque o ser humano é dependente da comida. O Senhor traz satisfação. Enquanto você tem Jesus, você não tem fome das coisas do mundo. E quem diz que as coisas do mundo são coisas ruins, não é verdade. Coisas do mundo são coisas sedutoras, são coisas atrativas, são coisas que são belas aos nossos olhos, mas por trás disso está um grande abismo. Mas quando o crente conhece Jesus e se agarra com Jesus e coloca como propósito crucial Jesus, as coisas do mundo são passageiras, momentâneas como solzão. É só colocar na água, pegar dissolve e já some. O prazer do mundo é instantâneo, momentâneo e nada mais que isso. Você não conhece nenhuma grande estrela do rock, do reggae, do samba, do axé, do merengue, da lambada. Você não conhece nenhum deles que antes não tenha se embriagado, se dopado, usado maconha, cocaína, heroína, ou coisa do tipo. Por quê? Porque isso não os preenche. Em festa de crente, você já viu algum crente bêbado, drogado, maconhado, apesar de ser noia? Não. Você não vê. Por quê? Porque quem tem a presença de Deus não precisa de subterfúgio. Não, eu estou feliz na festa, mas eu preciso de um copo de caiaque. Eu estou feliz na festa, mas eu preciso de conhaque. Eu não sei nem chamar. Agora é complicado tudo. Conhaque, caiaque. Caiaque é o perfume. Não, Maria, caiaque é o perfume. Caiaque, né? Então, nós conhecemos pessoas em um desses assentamentos que só conseguem ficar bem se embriagar. Se não se embriagar, ele fica assim. Então, entenda, crente não precisa de nada. Porque quando ele chega até Jesus, Jesus chega até ele já está automaticamente preenchido. E o crente, ele é moldado pela vontade própria. O pecador pela vontade de Cristo. O pecador é moldado pela vontade própria. O crente, ele é moldado pelos pensamentos de Deus. O pecador, ele é moldado pelo desejo da carne. O crente, ele é moldado pela vontade do eterno. O pecador, ele é moldado pela vontade de Deus. Há grandes diferenças. Mas quando Cristo chega, ele traz provisão. Salmo 23, versículo 4. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Prepara uma mesa de festa. Prepara uma mesa de honra. Enche o meu cálice, enche-me de alegria, enche-me de prazer. Quem preencheu Davi no Salmo 23 foi Deus. Ele cria que Deus ia preparar o banquete, a festa, regado de alegria, na hora certa, mesmo depois do vale da sombra da morte, mesmo ele sabendo que ele era uma ovelha e o Senhor ia levar ele para pratos verdejantes e águas tranquilas. Ele sabia que o Senhor ia ungir a sua cabeça com óleo, honra e cálice transbordaria alegria. Quem tem o Senhor tem a provisão necessária. Infelizmente, nós somos incrédulos. A dúvida bate em nós muitas vezes.
A dúvida bate no nosso coração frequentemente. Nós somos escravos, como eu disse semana passada, do será. Será que vai? Será que dá? Será que eu chego? Será que eu vivo? Será que... Somos escravos. Pouco tempo atrás eu estava vendo isso, achando que eu ia embora mais cedo do que ele imaginava. Pode estar aí. Segunda-feira vai no médico. Por quê? É domingo? Vai? Amanhã? Amanhã vai no médico. Deus cuida dos seus. Você nunca viu pertencer a Jesus? Se preocupe só com aquilo que você pode resolver. O que você não pode resolver, ele entregue a ele, porque ele sabe fazer, ele sabe resolver, ele sabe solucionar, ele sabe como agir. Perceba, meus irmãos, eu estou sendo muito rápido, porque eu não quero demorar de hipótese nenhuma. Quando Cristo chega, ele traz paz. Romanos 5, verso 1. Romanos 5, verso 1. Romanos 5, verso 1. Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus chega, ele traz paz. Por isso que crente vive atribulado. Eu duvido muito da vida do crente que vive atribulado. Está faltando alguma coisa. Eu duvido muito da vida de crente que só vive se intrigando com os vizinhos, brigando com todo mundo. Eu duvido muito, porque onde crente chega traz paz. Onde crente chega não traz confusão. Onde crente chega traz tranquilidade. Eu conheço um rapaz chamado Lindenberg. Só que de língua não tem nada, mas que palavra feia. O Lindenberg era vizinho de um irmão. E ele é um camarada. Não conhecia Jesus, ele não sabia o que era salvação, Bíblia, não sabia. Ele foi vizinho de uma irmã. Ele disse a mim que toda de manhã, 8 horas, a irmã lhe dava o som e começava a cantar. E ele disse que foi se acostumando com aquilo, morou não sei quantos anos ao lado daquela irmã. E ele disse que quando ela, por algum acaso, saía de manhã e não cantava os hinos de 8 horas da manhã, cantava alguma coisa. Ele ia trabalhar, mas ia sentindo falta dos louvores que aquela irmã cantava. E quando ela estava em casa, por algum motivo ela não cantava, ele batia no portão dela e dizia: irmã, por que não cantou? Eu dizia: mas rapaz, mas porque é tão bonito, rapaz, é uma traz uma paz para o coração da gente. E eu me sinto tão bem ouvindo ela cantar que eu não consigo mais viver sem ouvir o louvor. Sabe? Crente transmite isso. E ele ficou por muitos anos morando vizinho daquela irmã, mesmo querendo sair da casa. Porque ele dizia: onde é que eu vou encontrar uma vizinha que todo dia me entenda? Onde você chegar, as pessoas têm que ser atraídas a ouvir Deus através de algo que você faz. Você atrai Deus do ambiente, como também você afasta Deus do ambiente. A Bíblia diz que Jesus saiu de Nazaré por quê? Foi expulso. Expulsaram Jesus de Nazaré. E olha que o título de Jesus é Jesus de Nazaré. Às vezes a gente expulsa Jesus e a gente nem percebe nada. A Laís quer Jesus, mas a Fernanda não quer. O irmão Adão quer Jesus, mas o saiba dele muitas vezes não quer. Mas o José Adão, José não quer. O irmão Luiz quer Jesus,
Mas às vezes o pastor Júnior quer Jesus, mas o Carlos. Às vezes a gente tem essa briga da carne com o Espírito. Sabia? Você já veio para a igreja convertendo aqui? Porque você já analisou a sua semana e disse, meu Deus, por aquilo que eu fiz na terça-feira, se Jesus estivesse ali na porta, eu tenho coragem de botar a cara na igreja, não. Você já veio para a igreja assim? Eu não. Não sabia, eu ia falar. Graças a Deus. Problema não. Eu acho que está com problema no lugar para a igreja. Não, mas é hora de vir. Mas não tem hora de vir. É hora de vir. Mas eu estou pensando nisso, eu não entendeu, não. Eu estou dizendo o seguinte: se você soubesse que era Jesus que ia receber aqui na porta, pelos pecados que nós cometemos durante a semana. Aí foi você ter medo, papai, logo o Senhor, nosso Pai, que vai te ver. Pelos pecados que você cometeu durante a semana. Ela assim, você esquece que eu falei. Aí, imagina. É Jesus que vai ficar em pé recebendo a gente quando chegar na igreja. Pelos pecados que a gente cometeu durante a semana. Você tem coragem de vir para o culto? Pois ele me perdoa, tem que vir. Aí com a cara bem lisa, né? Isso, eu perdão. Fazer o quê? A gente é assim. É aí onde está a briga do Espírito com a carne. O Espírito está dizendo, eu preciso da igreja. Mas a carne, na terça-feira ou na quarta, diz, eu pequei. E o pior da gente não é isso. É que a gente peca no pecado, que a gente promete a Deus que não vai fazer mais. Percebeu? O carro, essa semana passada, aconteceu uma coisa, eu fiquei revoltado. O carro atolou no seco. Como é que pode o carro atolar no seco? A minha esposa, coitada, e eu aperreado, porque eu sabia que eu tenho força para ajudar a tirar aquele carro dali, mas como é que eu ia ficar em pé? E eu aperreado. E como foi que o senhor disse que eu não tinha força para atalhar aquele carro lá no cercado? Eu esqueci da cara aqui, mas Então, pensa bem, o carro atolou no seco. Aí foi um trabalho da bichoca para tirar ele do buraco. Pensa, a gente perdeu uma hora, perdeu um bocado de combustível. E a poeira comeu solto lá. Aí a minha esposa disse, nunca mais é fácil por aqui. não foi atolado, não caiu no carro, né? Aí ele virou. A terra estava fofa e alta. Araram para plantar. Aí deixou a terra fofa e com buraco, né? Aí, quando o pneu caiu, e eu acelerei, aí ele desceu. Até olha assim. Foi. Aí a minha esposa disse, nunca mais eu passo por aqui em frente, ficar atolado de novo. Não sei o quê. Aí vai que, não mais que de repente, a gente resolve sair de casa. Aí disse, não vai aqui não, ver se o carro não vai. Eu quero saber que não vai atolar não. A gente conseguiu que o carro vai atolar. E se a gente vai dar cara no carro para de novo ficar atolado? Aí tem que passar pelo mesmo processo de outro. Entendeu? Nós somos assim. Nós caímos no pecado e finalizamos que nós vamos cair. E o interessante é que Jesus perdoa sabendo que a gente está mentindo para ele. Jesus, garanto para o Senhor que eu não vou fazer mais isso. Aí ele vai dar mais uma chance. Mas não dá 15 dias. Nós somos assim, irmãos. Mas nós precisamos deixar Jesus chegar. Quando a gente peca, a gente afasta Jesus, não tem Jesus distante de nós. E quando Jesus fica distante de nós, o diabo se aproxima. Dizia um ditado antigo que quando o gato não está, o rato faz a festa. Quando Jesus não está na vida do quê? O diabo diz, né? É a minha hora. E se lembre, quanto mais você peca, mais difícil é ser libertado do pecado. Aí tem gente que se confia naquele negócio, não, mas Jesus disse que tem que perdoar 70 vezes 7. É você e seu irmão. Não significa que ele vai lhe perdoar
70 vezes 100 não, embora ele perdoe até mais. O problema não é isso. O problema é que você faz um pecado agora e morre daqui um pouco. E você não se perdoa nem nada. É por isso que o arrependimento tem que ser imediato. Quando Jesus chega, eu já falei que ele traz previsão, eu já falei que ele traz comunhão, eu já falei que ele traz alegria. Quando Jesus chega, ele traz paz. Quando Cristo chega, ele traz esperança. Mateus capítulo 9, versículo 4. Mateus capítulo 9, versículo 4. Mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, questiona: por que cogitai o mal em vossos corações? Ei, quando Jesus chega, ele sonda até o pensamento. Mas não, pastor, eu, graças a Deus, aqui tem ouro. É mesmo, meu irmão. Jesus olha com o pensamento, é mentiroso. Mas eu sei que a gente quer a carne que não deixa. A gente deixa a carne reinar. Quando eu era mais desmantelado, eu pastor, o senhor ainda é meio desmantelado, o temperamento ainda sou. Quando eu era mais desmantelado, eu não queria fazer aquilo, mas a carne que eu dominava, quando eu dava por mim, eu estava fazendo. Ei, entenda? Jesus sonda o meu pensamento. Qual você quer que ser perdoado, se sentir perdoado? Eu ser sincero na mente, ser sincero na fala, para receber o perdão perfeito. Porque Jesus sonda o meu pensamento quando ele chega à minha vida. Os hipócritas, os fariseus, pensavam que Jesus estava ali e não podia curar o paralítico. Esse camarada vai curar nada? Se ele fosse Deus, filho de Deus, ele já tinha curado. Jesus disse: qual é o mais fácil? Dizer a ele: perdoados são os seus pecados, ou dizer: levanta e anda? Claro que é levanta e anda. Para vocês saberem que eu sou enviado de Deus, eu vou dar 2 presentes a esse paralítico. Eu vou dar a ele umas novas forças nas pernas para ele voltar a andar. E vou dar a ele salvação. Sabe? Jesus sonda. E a gente quer se esconder. Não, ninguém viu não, porque eu fui lá no meu quarto, debaixo de 5 cobertores e no escuro. O Salmo 139 diz que a madrugada, a meia-noite, o fundo do mar, é como meio-dia. Deus viu tudo. O ontem, hoje e o amanhã. Vou terminar. Cristo trouxe salvação à casa de Zaqueu. Cristo trouxe salvação no capítulo 4, versículo 12 de Atos. Cristo chega e traz saúde. Marcos 10, 52. Leia aí só o contexto. Marcos 10, 52. Fica ensinando. E Jesus lhe ordenou: vai em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir a Jesus pelo caminho. Vou encerrar dizendo: o mestre não disse ao cego: vai em paz e a tua fé te curou. Ele disse: vai em paz e a tua fé te salvou. Quando o crente é salvo, a cura faz parte do pacote compra. Quando o crente é salvo, a cura chega na vida dele, na vida dela. Quando o crente é salvo, quando Jesus chega, o crente é salvo. A partir do momento que ele é salvo, ele recebe benefícios incontáveis do céu. Pastor, eu sou salvo, continue perseverante. Um dos segredos de você viver uma vida com Deus exemplar é ser perseverante, é ser constante, é ser frequente, é ser aquele tipo de pessoa que não desiste por nada. Ninguém faz você desistir. Por quê? Porque Jesus chegou à sua vida, à sua casa e à sua família. Eu acho que o meu marido não tem jeito, a minha esposa não tem jeito, a minha mãe não tem jeito. Seja Jesus na sua casa. E a sua vida, a sua família vai ser mudada. Amém? Amém. Quando Jesus chega. Pai, te louvamos,
agradecemos o teu nome, pela tua benignidade e benevolência. Senhor, que o Senhor chegue na nossa vida, como cremos que o Senhor já chegou. Faça a morada, resida, tome conta, preenche todos os espaços. Não dê espaço, Senhor, não permita espaço, que nós demos espaço para o pecado, para a mentira, para a inveja, para a prostituição, para qualquer que seja o ato. Tenha misericórdia de nós, Senhor, ajude-nos, socorra-nos, levante-nos e nos faz, Senhor, colocar em prática a tua palavra, porque quando o Senhor chega, tudo muda. Te louvamos, te agradecemos, te rendemos graças, em nome de Jesus. Amém. Pelo amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, as tuas consolações do Espírito Santo, seja com você, com a sua casa, com a sua família, com o seu endereço, onde você vier, onde você for, e amanhã nós estaremos aqui, em nome de Jesus. E você diz, Deus abençoe. Se eu vou amanhã, de manhã, vamos lembrar. Não quer não, Ai, meu